Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Fadel News, aquele vídeo onde eu comento as principais notícias da última semana. Aproveite porque no carnaval eu não vou dar minhas caras por aqui, tá? Na semana do carnaval não tem Fadel News, não tem nada. Nada acontece. Então vocês vão sentir saudade de mim na semana que vem. E falando em carnaval, eu quero perguntar pra vocês se vocês acham que Trepa-Trepa, o trap do Trepa-Trepa, vai ser a música do carnaval. Todo mundo aí, tudo que é artista, né, gasta milhões e milhões pra conseguir fazer o hit do carnaval, lá, né? E aí foi a filha da Heloísa Périssé, num podcast, inventou um trap do Trepa-Trepa, cantou lá, a mãe morrendo de vergonha. E o negócio bombou e possivelmente virou o hit do carnaval. É o trap do trepa-trepa. Se não for Calvin Klein, é K. É o trap do trepa-trepa. Se não for Calvin Klein, é K. E já que estamos falando de notícias de internet, eu quero falar sobre a polêmica da Maya Massafera. A história começa com o seguinte. A Maya Massafera resolveu responder a críticas ao corpo dela, dizendo que ela estava magra demais. E ela fala que gente rica e francesa... Gente, o gente rica e francesa pra mim, sabe? Enfim, ela fala que gente rica ou francesa prefere corpos mais magros e gente pobre prefere um corpo mais cheio, mais volumoso. Ela fala que rico gosta de magreza e aí ela explica que ela foi numa faculdade de moda, a melhor faculdade do mundo de moda, e que isso que ela tá falando não era uma coisa que ela achava, não, é o que foi ensinado pra ela, né? E aí ela conta uma historinha ali dizendo que nos tempos dos reis, ela não fala exatamente quando exatamente, né, mas que antigamente as pessoas da realeza eram gordas e que as pessoas pobres queriam ser gordas porque elas viam as pessoas da realeza sendo gordas. E que eventualmente começaram a fazer portas menores para só passar pessoas magras da realeza, então as pessoas da realeza precisaram começar a ser magras para passar nas portas, e que é por isso que gente rica gosta de ser magra, por causa das portas da realeza. Que assim, eu não sei quem ensinou isso pra Maya, mas não é isso. Não está correto. Inclusive, se você quiser saber um pouco mais sobre padrões de beleza, a história dos padrões de beleza e como eles se desenvolvem, eu tenho um vídeo bem antigo aqui do canal, tá? Em que eu falo exatamente sobre isso. E eu explico exatamente essa coisa, sobre quando realmente o padrão de beleza era você ser mais gordo, quando o padrão de beleza era você ser mais magro. Enfim. Gente rica ou francesa, ou que entende muito de moda, é apaixonada por magreza. Então, assim... existe alguma lógica por trás disso que a Maya falou, mas não é bem por aí não, tá? Até porque os padrões de beleza, eles mudam muito. Da época lá dos reis de realeza, já caiu por água. Esses padrões de beleza já não existem mais. Então não é porque gente rica gosta de ser magra porque os reis tinham que passar por uma porta. Que história da carochinha essa história da porta, hein, gente? Nada a ver. Assim, não é por causa disso. Os nossos padrões de beleza existem. Os padrões de beleza existem para eles serem uma coisa inalcançável pelas pessoas mais pobres. Eles são ditados realmente pela elite, pelas pessoas mais ricas. Uma vez que a pessoa pobre consegue aquele padrão de beleza, consegue alcançar aquele padrão de beleza da pessoa rica, aquilo imediatamente deixa de ser um padrão de beleza para a pessoa rica, né? Porque a pessoa rica, ela quer sempre se diferenciar de uma pessoa pobre, de uma pessoa classe média. E aqui a gente inclui classe média em pobre, tá? Porque o rico, ele quer se diferenciar, inclusive, da pessoa classe média. Enfim, essa relação entre padrão de beleza, magro, gordo, etc., são muito mais complexas e muito mais mutáveis do que o que a Maya falou ali no vídeo. Ela não explicou aquele negócio muito bem, não, nem por que essas coisas são como elas são. Mas uma coisa que foi muito discutido por causa desse post que a Maya fez é o fato de que a Maya, ela tá tentando se adequar a padrões de beleza que ela acha que são os padrões de beleza de uma elite, sendo que ela não se enquadra nessa elite por ser uma mulher trans. Ela pode ser aceita nesses lugares, mas ela não faz parte dessa elite. Enfim, isso causou um grande bafafá. Virou uma polêmica gigantesca, isso que ela falou. Muita gente continuou ainda criticando o corpo dela, dizendo que não era porque ela estava magra não saudável, e blá, 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 blá. Criou-se ali mais discussão sobre isso. Ela foi muito criticada por causa desse vídeo, muita gente dizendo que ela estava falando merda, muita gente... Enfim, né, o negócio acabou que gerou mais tração ainda pra uma questão. A Maya depois gravou um outro vídeo onde ela falava que ela não aguentava mais as pessoas falando dela, falando do corpo dela, né? E isso daí, gente, é uma coisa que realmente eu preciso concordar com a Maya. A gente pode não gostar necessariamente do que ela falou sobre magreza e riqueza, pobreza e de gostar de gente mais gorda. Enfim, né? N críticas aí a esse tipo de coisa. Mas assim, vai ficar
tirando ela agora pra Cristo, falando do corpo dela o tempo inteiro, gente. Ah, beleza. Você achou que ela tá magra demais. Poxa, sabe quem tem mais que achar se tá magra demais ou não? Ela e a família dela, as pessoas que estão ali ao redor dela. Você, internauta, na moralzinha aí, pau no seu cu de ficar falando do corpo da outra pessoa, entendeu? Foda-se. O que você acha, que você deixou de achar, se você acha que tá bonito, se você acha que tá feio. Você tem mais aqui se fuder. Aí vai ficar enchendo a caralha do saco dela, falando do corpo dela, uma mulher que já é uma mulher trans, que já passou por todo um processo ali de resignação de gênero, né, que já é um processo complicado, que provavelmente deve ter demorado muitos anos até se entender. E, enfim, né, tem toda uma outra questão ali por trás, com o corpo já, e aí tem milhões de pessoas falando do corpo o tempo inteiro. Caralho, gente, sabe? Não vai ser você, querido internauta, aqui falando do corpo de uma outra pessoa que você sequer conhece na internet, vai fazer com que essa pessoa mude o corpo dela. Não vai ser você, ó alecrim dourado da internet, que nada tem a ver com a vida dessa pessoa. Quem tem que saber da saúde, quem tem que saber se tá bom, se tá ruim, etc., é essa pessoa, os médicos dessa pessoa, a família dessa pessoa. Para de ficar enfiando seu bedelho no corpo da outra pessoa, você não sabe o que tá rolando ali. Se a pessoa quer, se a pessoa não quer, se a pessoa emagreceu porque ela tá com depressão e aquilo é um tópico sensível pra ela, ou se a pessoa engordou porque ela tá com uma compulsão alimentar e aquilo é um tópico sensível pra ela. Se a pessoa engordou, você tá achando ruim, mas na verdade a pessoa tava mais saudável do que ela tava antes. Tu não sabe. Tu não tá sabendo de nada. Então, ó, que tal, hein? Ficar um pouquinho mais de boa, assim, sabe? Ai, amores, também tivemos o primeiro trailer de Shrek 5, que sai no final do ano. E, assim, enxurrada de críticas, porque eles mudaram o design dos personagens. Eles fizeram ali uma óbvia atualização, né, da animação em si, porque, enfim, é um filme de muito tempo atrás, né, então é óbvio que vai ser mais moderno, o acabamento vai ser mais bem feito, né, porque hoje em dia a gente tem tecnologias muito melhores, mas os personagens eles mudaram, e muita gente acabou criticando muito isso, dizendo que eles ficaram com uma cara, assim, mais de desenho animado, sabe? Mais de cartoon, mais caricata. Tiraram coisas que antes a galera achava que deixava os personagens um pouco mais realistas, que eles tinham uma pegada, assim, um pouco mais realista mesmo, no olhar e etc. E colocaram mais uma coisa mais tipo desenho animado, mudaram um pouco como os personagens são. E muita gente não gostou, achou que perdeu a característica. Tem muita gente dizendo que parece que foi feito por inteligência artificial, que ficou uma coisa um pouco mais sem personalidade. Confesso pra vocês que eu só percebi que tinham mudado alguma coisa quando eu vi as pessoas comentando na internet. Porque quando eu assisti o trailer no primeiro momento, eu nem reparei. Mas assim, eu às vezes também, tipo, lá. Quero muito saber o que vocês acham sobre essa mudança, se vocês aprovam, se vocês não aprovam, se vocês, como eu, nem perceberam. E às vezes, eu fico me perguntando, sabe, como que certas pessoas tomam certas decisões. Eu me questiono, assim, né, poxa, como que será que chegaram na conclusão de fazer isso aqui, né? De tomar essa decisão aqui, como será que aconteceu? E eu fiquei me perguntando muito isso sobre a decisão do Bolsonaro de dar uma entrevista pro Léo Dias. Gente, quem tomou essa decisão? Quem autorizou isso? Não, e aí ele ainda tomou umas lapadas do Léo Dias. Léo Dias zoando o Bolsonaro. Quem que deixou isso? Quem que autorizou? Aí eu pensei assim, cara, eu acho que ele deve estar querendo dar uma entrevista, já deve ter um tempo, pra, sei lá, né, conseguir contar as mentiras lá dele, né, de um jeito maior, assim. Devia ser uma coisa assim, ele devia estar muito querendo falar isso, porque a gente sabe que muitas pessoas não acreditam, as pessoas que têm um senso crítico, né, um senso comum um pouco melhorzinho, não acreditam nas coisas que ele fala, etc. Mas os seguidores dele acham lindo, batem palma, então é bom que ele apareça e fale, e blá, 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 blá. Como, por exemplo, ele falou pro Léo Dias que quem fez o 8 de janeiro, né, quando a galera invadiu lá, ou coisa, esqueci agora o nome do treco que invadiu. Enfim, invadiu lá o negócio de Brasília. Excelente jornalista, como vocês podem perceber. Ele disse que isso foi planejado pela esquerda. Aí você fica, ué, gente, né? O amor. Mas tem gente que vai acreditar, então você sabe que tem gente que vai acreditar, então faz sentido ali na narrativa dele falar isso pros seguidores dele. Aí eu fiquei pensando, não, ele devia estar muito querendo então dar essa entrevista pra conseguir blá blá blá, blá muito, né? E ninguém devia estar querendo aceitar. A única pessoa que devia aceitar é uma pessoa que também é uma pessoa baixa, é uma pessoa ali que também a gente sabe que tem uma moral um pouco flexível, que gosta de aparecer com uma treta, que não é uma pessoa que vai se colocar ali como um jornalista sério, etc, né? Que
Foi o Léo Dias. Então, o Léo Dias deve ter concordado com isso, porque deve ter sido a única pessoa que deve ter concordado com isso. Deve ser por isso que esse encontro, então, aconteceu e o Bolsonaro se permitiu ser zoado pelo Léo Dias. É a única coisa lógica que eu consigo pensar. Não consigo pensar em outra coisa. E aí, aqui, nós precisamos entrar no nosso momento semanal de falar do Trump, das merdas que o Trump tá fazendo lá nos Estados Unidos. Gente, queria muito conseguir passar uma semana sem falar do presidente dos Estados Unidos. O que tem eu a ver? Mas não consigo. Ele não deixa. E aí aqui, assim, sempre tem muita coisa pra falar, tá? Porque ele faz uma média de 17 coisas completamente malucas por dia. Então não tem como ficar falando muito. Mas eu separei aqui as mais importantes que eu achei pra gente comentar. O Trump primeiro disse que ele vai criar um novo tipo de visto que pode te levar a uma cidadania americana, que vai ser o Golden Card, porque atualmente o que você tem nos Estados Unidos é quando você é um imigrante que tem uma autorização para estar nos Estados Unidos, você tem um Green Card. Esse é o documento que você tem. O Golden Card, então, seria o equivalente ao Green Card, mas para pessoas muito ricas, que podem comprar esse Golden Card. Você, então, pagaria 5 milhões de dólares para você ter esse Golden Card, e aí você teria o direito de morar nos Estados Unidos. Eu não sei bem quem, com 5 milhões de dólares, que não é americano, escolheria morar nos Estados Unidos. Não consigo pensar numa pessoa que tenha essa grana e resolva, de todos os países do mundo, escolher estar nos Estados Unidos. Se você tem que estar nos Estados Unidos por algum motivo, né, etc. Casou com um americano, ou arranjou um emprego bom, né, e tal. Assim, você, que tem todas as opções do mundo de países, e você tem muito dinheiro a ponto de poder pagar 5 milhões por um visto, escolher os Estados Unidos, caramba, hein? Nunca vi tamanho mau uso do dinheiro. Mas isso não é uma garantia. Isso é mais uma das 30 milhões de coisas que o Trump fala durante o dia que virou notícia. Se vai acontecer isso mesmo ou não, não dá pra saber, porque várias vezes ele fala coisas que não acontecem. Tipo, por exemplo, o governo anunciou que na quinta-feira ia ser liberado os tais dos arquivos referentes ao caso do Jeffrey Epstein. Isso daí já está sendo cobrado há muito tempo por muitas pessoas nos Estados Unidos, né? Não nos Estados Unidos, mas em vários lugares, porque o cara já morreu e eles querem que isso seja liberado para as pessoas verem a lista de pessoas que estavam envolvidas, a lista de clientes do Jeffrey Epstein, enfim, isso tudo, né? E tem muita gente que fala aí que o Trump vai aparecer nessa lista, porque tem muitas fotos, tem muitos momentos. O Trump era conhecido por ser amigo do Jeffrey Epstein, e tem muita foto, muito vídeo deles juntos, então as pessoas acham que seria impossível que o Trump não aparecesse nessa lista aí de nomes envolvidos com o Jeffrey Epstein. Aí foi dito que sairia na quinta-feira. Só que aí chegou na quinta-feira, o que aconteceu? Não foi liberado pro público. Liberaram, assim, uma versão desses documentos para uma série de influenciadores de direita nos Estados Unidos. E aí esses influenciadores que saíram lá com os documentos mostrando, tirando foto, foi basicamente meio que uma ação publicitária do governo americano. Os influenciadores tudo saindo com o negócio. E os próprios influenciadores falaram que ali, naqueles documentos que eles receberam, não tinha nada de muito incrível, e basicamente todas as informações que tinham ali são informações que a gente já sabe, que já foram ao público antes. Porque a gente tem acesso já a bastante coisa, assim, não tem acesso a tudo completo, mas tem acesso a bastante coisa, né, que foi vazando aos poucos e tal. Enfim, então que não tem ali nada de novo. E aí falou que foi adiado, aí agora a gente não sabe quando é que vai ser, se vai acontecer, se não vai acontecer, se vai ser essa semana, se vai ser na próxima, às vezes pode ser logo depois que eu gravei esse vídeo, pode não ser, mas foi adiado. E aí fica nessa, né? Fica pedindo documento. Fala, vai sair. Aí não sai o documento. Fica nessa. E aí aqui ainda tem, assim, mais um grande episódio das trapalhadas do governo americano. Basicamente, o Trump e o Elon Musk, basicamente o presidente dos Estados Unidos nesse momento, né, estão demitindo uma caralhada de funcionários federais do governo americano. E aí, nessa de demitir gente, né, demitiu gente que lidava com arma nuclear, daí demitiu gente que estava lidando com a gripe aviária lá nos Estados Unidos, que tá tendo gripe aviária lá. Aí, enfim, vai demitindo um monte de gente que não pode demitir, porque ele só sai demitido à torta direita, não sabe direito o que tá fazendo, né? Meio parecido, comparando aqui, com o que o Elon Musk fez quando ele comprou o Twitter, que saiu demitindo um monte de gente, aí era o caos, aí ninguém sabia o que estava acontecendo, enfim, é uma coisa meio parecida. Aí, o Elon Musk soltou uns e-mails em massa para todos os funcionários federais do governo, dizendo assim, quem não me mandar até o final aí da semana 5 tópicos do que é que você trabalhou na última semana, tá demitido. E aí os funcionários públicos começaram a zoar esse negócio,
né? Mandando os e-mails todos zoando o Elon Musk. E aí, como assim, é uma brincadeirinha com assim, what you did last week. Did do verbo, é o passado do verbo do, que, caso você não saiba, to do something. Na verdade, to do someone. Fazer alguém, em inglês, significa transar com alguém. Então, teve muita gente que saiu zoando esse tipo de coisa, sabe? Transei com a sua mãe, umas coisas assim, enfim. Também teve gente dizendo, quem vai ler isso aqui é inteligência artificial, então você só tem que usar palavras-chave. E aí mandavam os textos zoando, mas usando palavras-chave pra inteligência artificial ler e pegar, enfim. Uma bagunça, tá? Então, uma maior bagunça naquele país. E, inclusive, enquanto está a maior bagunça naquele país, a maior bagunça começou a chegar aqui também, né? Porque o Alexandre de Moraes, nosso ministro do STF favorito, ele tá com uma briga agora com o Rumble, que é a rede social de direita do Trump nos Estados Unidos. Ele criou, não sei se você se lembra, mas antes do Elon Musk comprar o Twitter, etc., né, o Trump tinha sido banido do Twitter, e aí ele falou, beleza, eu vou criar a minha rede social, onde liberdade de expressão, blá, 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 todo mundo vai poder falar o que quiser. E criou, de fato. O que acontece é que o Alexandre de Moraes determinou a remoção do perfil do Alan Santos de todos os perfis das redes sociais no Brasil. E o Rumble não fez o que o Alexandre de Moraes definiu. Então, o Alexandre de Moraes suspendeu o Rumble aqui no Brasil. Aí, enquanto isso, o Rumble entrou com uma ação nos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes, alegando censura. Só que o Tribunal da Flórida, que recebeu essa petição, né, não autorizou o processo de prosseguir. Eles falaram que isso não tem nada a ver, basicamente. E aí, gente, essa semana a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil lançou uma nota de repúdio no Twitter, expressando preocupações com o governo brasileiro. A nota diz que bloquear o acesso à informação e impor multas à empresa sediada nos Estados Unidos por se recusar a censurar indivíduos residentes nos Estados Unidos, porque o Santos mora nos Estados Unidos, é incompatível com os valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. E aí, o governo brasileiro, no mesmo dia, já respondeu, né? Falou assim, que porra é essa? Em nota, o governo rejeitou qualquer tentativa de politizar decisões judiciais e enfatizou a importância do respeito ao princípio da independência dos poderes, conforme previsto na Constituição Federal de 1988. E aí, também explicou que o STF decidiu isso para assegurar que a lei brasileira está sendo respeitada. E todas as empresas que agem no Brasil precisam ter uma sede no Brasil, as empresas de mídia. Enfim, aí deu essa, entendeu? Tá dando essa agora, tá? Inclusive, te digo mais uma coisa, eles estão tentando passar lá nos Estados Unidos uma lei que é para impedir pessoas, indivíduos de entrarem nos Estados Unidos que tenham meio que impedido essa coisa da liberdade de expressão. Essa lei ainda está sendo aprovada, etc, etc. E por mais que essa lei não fale exatamente do Alexandre de Moraes, quando essa lei foi proposta em primeiro lugar, foi meio que por causa dele. Falaram que era por causa dele e tal. Enfim, essa lei estão tentando passar lá para evitar o Alexandre de Moraes de ir para os Estados Unidos. Várias coisas rolando, gente. E tretinhas rolando, né? E vai rolar mais. Só espero que não role durante o carnaval, porque durante o carnaval não tem Gabriela, tá? Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal, caso você não seja inscrito ainda, e vire um lindo e mágico unicórnio muito bem resolvido. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!